Sejam bem-vindos ao Nova AIMShare, a primeira conferência em Gestão de Informação em Portugal. Quero começar por agradecer a presença do Secretário de Estado do Ordenamento e Território e Conservação da Natureza, o Dr. Miguel Castro Neto, a presença do magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, o Professor Dr. António Bessa Barrendas, e a presença do excelentíssimo Sr. Diretor da Nova Information Management School, o Professor Dr. Pedro Simões Coelho. Agradeço também a presença de todos vós e o interesse que mostraram sobre estas temáticas. A realização deste evento é para mim um marco muito importante. Estudei nesta instituição a temática da gestão da informação e nunca percebi o porquê de nunca existiram algum tipo de conferências deste género em Portugal, sendo estas áreas que interessam e influenciam o cotidiano de qualquer organização. Ao fim de 2 anos de pensar neste projeto, depois do fim do meu percurso académico, conseguimos realizar este evento pela primeira vez. Pelo que me desculpo desde já, qualquer coisa possa correr menos mal. Menos bem, aliás. Este projeto é um projeto conjunto entre a Associação de Estudantes e a Associação de Antigos Alunos da Nova IMS e também conta com a colaboração da própria faculdade. É por isto um evento de realidade de estudantes para todos vós. Espero que desfrutem ao máximo deste evento, possam aprender, partilhar conceitos e técnicas dentro dos nossos 6 painéis ao longo do dia de hoje e do dia da manhã. Não tomo mais do vosso tempo, não foi por certo por me ouvirem que aqui estão. Peço-vos apenas, por qualquer questão que tenha, se dirigirem a alguém da organização ou ao próprio balcão de acreditação, estaremos sempre disponíveis para vocês. Obrigado a todos, sejam uma vez mais bem-vindos à primeira edição do Nova AIMShare. Queria começar por dar a palavra ao excelentíssimo Sr. Diretor da Nova Information Management School, o Sr. Dr. Pedro Simões Coelho. Muito obrigado, Tiago. Eu vou ser muito breve, naturalmente, quero dar-vos apenas umas palavras de boas-vindas, cumprimentar-vos, dizer-vos que é com muito gosto que os temos aqui nesta primeira conferência Nova AIMShare, e provavelmente alguns dos presentes perguntar-se-ão o que é a Nova AIMShare. Eu próprio, no início, fiz essa pergunta. E, em primeiro lugar, quero dizer-vos 2 coisas que me parecem muito interessantes. E acho que nunca disse ao Tiago. O nome, acho que é extremamente feliz, porque Nova AIMShare remete para Nova Information Management School, portanto, para a nossa escola, mas remete também para partilha. E, portanto, acho que o nome, de certa forma, se nós pensarmos nele, traduz bem aqui o que se quer neste evento. Trata-se de uma partilha de experiências, de informação, no âmbito das temáticas que são tratadas na Nova IMS. E, portanto, como o Tiago disse, é uma conferência, mas parece-me que vai ser muito mais do que uma conferência. Aliás, porque os organizadores, desde o início, disseram que vão incluir nestas atividades um conjunto de eventos que incluem conferências, que incluem workshops, que incluem debates. E, portanto, trata-se de um conjunto de eventos sobre as temáticas da gestão de informação e, parece-me a mim, com um foco muito especial, isso que vos interessa a todos, sobre a ligação da universidade com o mundo profissional. E, portanto, em suma, eu acho que o que vamos conseguir neste evento é promover a partilha de experiências de sucesso, é incentivar atividades de empreendedorismo e, não menos importante, é darmos mais um passo. Todos os dias damos muito, mas este é muito importante para aproximar a universidade do mercado de trabalho, pondo em contacto profissionais reputados, académicos e, sobretudo, os alunos da área da gestão de informação e dos sistemas e tecnologias de informação. Penso que muitos conhecerão já o programa, vão aqui ser tratados temas que são, de facto, estão no cerne de algumas das principais tendências da gestão de informação. Eu vou aqui relembrar Social Media e Digital Marketing, Marketing Intelligence, Digital Governance, Data Visualization, Analytical Tools e Smart Cities. E, portanto, eu penso que com temas tão interessantes e também com oradores tão estimulantes como aqueles que aqui vão passar, vão dar todos o vosso tempo por muito bem emprego. Quero terminar, naturalmente, referindo aquilo que já disse o Tiago Marques. Este é um evento organizado conjuntamente pela Associação de Antigos Alunos e pela Associação de Estudantes. Para mim é uma grande alegria ter este evento e, sobretudo, com esta organização. Mostra a vitalidade das organizações e mostra como neste Instituto
estas duas associações trabalham em uníssono e se complementam e são capazes de fazer grandes obras e grandes realizações. Portanto, eu acho que isto é um sinal da enorme vitalidade e da enorme capacidade de empreendedorismo dos nossos estudantes e dos nossos diplomados. Quero agradecer a ambos os grupos, aos antigos alunos e aos alunos, por terem tido esta ótima iniciativa. Quero agradecer em particular aos organizadores, dizer-vos que nos orgulhamos muito de vós e não verão mal se façam, para personalizar este agradecimento, façam um agradecimento especial ao Tiago Marques. Naturalmente que há muitas pessoas envolvidas, mas o Tiago tem sido de facto o principal motor desta iniciativa, já desde os tempos de aluno que procurou fazê-la, e hoje é um dia importante porque a concretizou. Muito obrigado também a todos os participantes e, sobretudo, aos oradores que tiveram a generosidade de vir cá e de partilhar as vossas experiências conosco. Votos a todos de uma boa conferência. Queria agora passar a palavra ao magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. António Bessa Barrendas. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado. É sempre um gosto muito grande tê-lo cá. Eu diria, é da casa e, portanto, não preciso dizer mais, porque, independentemente das suas funções governamentais, que são seguramente também motivo de orgulho para nós, pela pessoa que é e pelo que tem feito, é também muito gratificante que esteja aqui connosco e vamos ouvi-lo também, não só o aspecto mais formal, mas o aspecto mais substancial do seu contributo. Queria cumprimentar o Sr. Diretor. Eu tenho vindo agora aqui regularmente e venho sempre que me convidam, e às vezes até numa perspectiva mais informal, mas hoje queria saudá-lo por esta iniciativa que, sem dúvida nenhuma, como disse muito bem, tem a ver com a Associação de Estudantes e com a Associação de Antigos Alunos, mas tem a ver também com uma estratégia que a nova Information Management tem desenhado ao longo dos anos e que é realmente uma estratégia de sucesso, e eu tenho que começar a dizer isto numa universidade de sucesso. E realmente, como nós estamos hoje a lidar com a sociedade de informação, e eu costumo dizer que cada vez mais os processos de tomada de decisão ou são tomados com base em dados muito concretos, ou então todos nós como cidadãos ficamos muito preocupados, e eu penso que esta escola, ao longo dos últimos anos e sob a sua liderança e da sua equipa, tem dado aqui sinais muito positivos dessa mesma transformação, aproveitando um nicho de mercado muito específico, mas alargando a sua área de intervenção. Como é lógico, associo-me aos parabéns ao Tiago. Eu também assisti ao percurso dele como dirigente associativo e agora como profissional, e é muito bom as pessoas conseguirem que os seus sonhos se possam concretizar e, portanto, muito obrigado a si e a toda a equipe que desenhou esta conferência. Queria também saudar a assistência. Eu, quando cheguei, perguntei sempre, como procuro fazer, quem é que cá está, e fico muito satisfeito de estar esta mistura entre as empresas, as pessoas que têm intervenção nestas áreas do empreendedorismo, porque realmente, até há uns anos atrás, era considerado quase pecaminoso nas universidades falar-se de empregabilidade. E empreendedorismo era também assim uma coisa um bocadinho estilo buzzword. Ora bem, a nova Information Management está a dar um sinal nesse sentido e, portanto, este dia é realmente um dia de festa e eu não posso deixar de assinalar isto como reitor da Universidade de uma forma muito concreta. Infelizmente, e eu também já disse isto aqui ao Sr. Secretário de Estado e não posso deixar de o fazer, e não tem a ver com o Sr. Secretário como membro do Governo, tem a ver com o membro da Casa, portanto, eu peço que ouça o que eu vou dizer como membro da Universidade Nova e não tanto como membro do Governo. Este dia é também um dia muito triste para a Universidade Portuguesa, porque ao fim da tarde de hoje vai-se concretizar uma medida altamente discricionária que significa que, em termos da lusofonia, vai ser entregue a uma universidade uma instalação com critérios que eu, como reitor, desconheço e que já fiz manifestar publicamente ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, não tanto a minha posição territorial, mas a minha posição de serviços prestados ao país nesta área de lusofonia. Provavelmente não sabem, mas a Universidade Nova tem o orgulho de integrar há 35 anos o Instituto de Geografia Tropical, que é uma instituição secular e que, felizmente, sob a orientação desta universidade, se mantém como uma instituição íntegra e operacional para a cooperação com a lusofonia. Portanto, a mim, como reitor da Universidade Nova de Lisboa, faz-me ou manifesta alguma surpresa pelo facto de uma instituição que é única no país, que
tem provas dadas e voltamos à informação, à necessidade de tomar decisões com base na avaliação e na informação. Lamento muito que decisões desta natureza tenham sido tomadas sem que as universidades todas tenham sido ouvidas, porque realmente essa instalação, e para dizer claramente o que é que eu estou a falar, estou a falar do Governo de Portugal, devia ter sido dada a todas as universidades portuguesas. Acho que, infelizmente, este governo ficará para a história como o governo que tirou ao país uma ferramenta na investigação científica tropical que é secular e que é de todos nós. Eu lamento muito ter que o dizer publicamente. Já fiz todos os sinais, sou uma pessoa muito pacífica na minha forma de atuar, eu acho que é pelo exemplo que se deve e não pela negativa, mas efetivamente este dia, que é um dia de festa para a Nova Universidade do Sul e para a própria Universidade Nova de Lisboa, ficará para sempre marcado na história da Universidade Portuguesa como um dia negro, porque de uma forma discricionária nós estamos a dar a uma instituição que não tem nenhuma tradição na área da lusofonia, negando tudo aquilo que é a história portuguesa nesta área da investigação científica tropical, um instrumento que seguramente podia beneficiar a todos. E eu lamento muito que isso tenha acontecido, não posso deixar de dizer hoje, enfim, as datas às vezes coincidem, eu já fiz sentir isso, o nosso trabalho, não tanto a nossa preocupação, que acho que isso é da responsabilidade de outros. A Nova tem uma folha de serviço, como tem aqui, muito séria, muito positiva, e é lamentável que isto esteja a acontecer. Só para dar uma nota de serviços prestados, não posso deixar de terminar dizendo que, mais uma vez, para quem queira ouvir, e estou a ler o Diário Económico de hoje, mais uma vez, quando foram publicados os resultados da empregabilidade, e deixo aí os parabéns ao Sr. Diretor, somos a primeira universidade em termos de empregabilidade para os nossos alunos, está aqui, é público, foi publicado hoje, ao contrário de outras universidades que, com certeza, seguem o seu caminho. E isto está na senda de outras áreas. A Universidade Nova, neste momento, é a primeira a nível nacional no ranking de Leiden, que é um ranking de avaliação científica, foi publicado há uma semana, e não sei o que é que nós podemos fazer mais, não para ser tratados melhor que os outros, mas sermos tratados da mesma forma que os outros. Ainda na semana passada, na sexta-feira, o comissário Carlos Moedas esteve a visitar o nosso campus da Caparica e falou de 4 áreas que são prioritárias para o futuro: a água, a alimentação, a energia e a saúde. E eu juntaria o SIT, portanto, tudo o que é comunicação e gestão de informação é realmente fundamental. A Nova tem capacidade para o fazer. Acho que esta iniciativa é uma iniciativa da maior importância porque está virada para os estudantes e estamos a fazer isto com uma preparação de muito tempo e vamos, com certeza, mais uma vez, ser bem-sucedidos. Portanto, eu agradeço mais esta iniciativa, folgo muito que os estudantes estejam, enfim, reunidos e mais uma vez, organizados para fazer este tipo de trabalho, e desejo, como é lógico, o maior sucesso a esta conferência e, sobretudo, a continuidade, que é uma daquelas iniciativas que caracterizam a Universidade Nova de Lisboa. Nós não temos influências políticas, temos grandes objetivos para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Queria agora passar a palavra ao Secretário de Estado do Departamento de Território e Conservação da Natureza, Dr. Miguel de Castro Neto. Muito boa tarde a todos, magnífico reitor, senhor diretor da Nova Information Management School, a minha escola, caro Tiago Marcos, muitos parabéns por estarmos aqui hoje, de facto, acho que estão de parabéns e assim cumprimento todos aqueles que se reuniram e trabalharam em conjunto para ser possível realizar este evento. A minha intervenção era uma intervenção dedicada à temática do evento que agora começa, mas enquanto Secretário de Estado também gostaria de alguma forma de as palavras do magnífico reitor e dizer-lhe que, não tendo eu tutela direta sobre a matéria, a informação que disponho até à data é que a solução encontrada para o destino do ICT foi uma decisão partilhada com as várias entidades e que o Pavilhão de Portugal não foi dado, foi objeto de permuta em que houve negociação entre diversos bens imóveis. Agora podemos, e falou o Secretário de Estado. Voltando agora à nova a Information Management School e esta iniciativa que é o Information Management, I am Share, não é Information Management Share. Eu decidi que não vinha com várias folhas fazer um discurso político puro e duro, daqueles que muitas vezes os meus adjuntos me preparam, mas decidi que ia tentar alinhar o que tem sido o trabalho que desenvolvi nos últimos 2 anos
com a problemática, com o contexto desta iniciativa, com as preocupações que, espero eu, venham a ser debatidas e que haja conclusões, haja partilha de conhecimento, que promova o desenvolvimento do nosso país em torno de um modelo de tomada de decisão baseado em factos. E, portanto, o que eu venho falar é um pouco no âmbito da pasta que, neste momento, tenho o privilégio de falar, que é o ordenamento do território e a conservação da natureza, como é que nós temos utilizado, para o bem e para o mal, convidaram alguém que era da nova IMS, e, portanto, tem alguém que tem uma preocupação latente e permanente com as questões da gestão de informação. E, portanto, é sobre isso que eu iria falar nos próximos... Já estou. Supostamente... funciona. Já estamos a andar mais. E, portanto, o que eu gostaria de começar por dizer é que nós... Ordenamento do território. Mas não em todo o mundo. Nós estamos... Eu estou neste momento a sim, senhora. Todos os continentes, para os vários oceanos, e quiçá além fronteiras e mesmo qualquer coisa tipo galáxias, sabe-se lá. Bom, e portanto, o que nós fizemos foi para estas 3 áreas em que nós possuíamos objetivamente a informação geográfica de referência, foi disponibilizá-la. O nosso objetivo, e ela passou a estar gratuita para a administração local e central, para as universidades, para as empresas, na sua grande maioria. Devo-lhes dizer que nós temos aqui assim, uma guerra titânica em conseguir que os organismos da administração pública percebam que para obterem receitas têm que criar valor. Não é com base na informação que fomos nós, cidadãos, que pagamos, que eles devem obter receitas. Eles devem obter receitas se efetivamente criarem valor sobre o trabalho que desenvolvem. E, portanto, esta informação, se foi produzida com base no orçamento, deveria estar disponível para a sociedade. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Devo dizer que nós conseguimos, ao lançamento, tínhamos mais de 7.000 serviços de dados publicados, cobrindo imensas áreas, sendo que, eventualmente, aquela que teve mais impacto foi a disponibilização da chamada Carta de Ocupação de Solo, que é chamada COS, em que neste momento está disponível, pode ser utilizada, já teve imensos acessos, e devo dizer que se alguém quisesse comprar esta carta para o país todo, estávamos a falar de dezenas de milhares de euros que eram solicitados, e portanto o impacto na receita de nós termos feito isto não foi nenhum que ninguém comprava. E, portanto, objetivamente, foi um passo em frente. E conseguimos fazer isso. Devo-lhes dizer que, em paralelo com esta iniciativa de publicarmos os dados geográficos de referência sob a forma de web services, enfrentámos um segundo desafio. Devo-lhes dizer que eu ainda não consegui que nenhum jornalista achasse que este tema era suficientemente interessante, porque eu acho que nem sequer estão muito bem a perceber o que é que quer dizer nós passarmos a ter acesso
aos web services dos dados geográficos e como é que isso pode alavancar novos modelos de tomada de decisão, pode alavancar, e agora mais uma ligação ao IM Share, pode alavancar novos modelos de negócio assentes na economia da partilha e, portanto, nem sequer há, por vezes, a percepção do impacto real que pode ter nas nossas vidas se toda a administração disponibilizasse os seus dados e a seguir as próprias, o setor privado fazer o mesmo. E, portanto, nós fizemos uma divisão, uma área de dados abertos, onde estão todos os dados disponíveis, convido-os a visitar, eu não vou agora estar a fazer visitas a sites, mas fizemos mais do que isso. Fizemos 3 aplicações em que nós disponibilizámos o código para quem quisesse descarregar o código, poder construir rapidamente uma aplicação e fizemos um concurso de mentes criativas que amanhã, no âmbito da conferência internacional que está agora a decorrer na FIL, a conferência Geospatial World Forum. E, portanto, termina hoje e amanhã há uns workshops vários e há um deles em que vamos entregar o prémio da melhor aplicação. Devo dizer, já agora, pronto, agora fica aqui o registro. O presidente do júri deste concurso é o Sr. Professor Marco Paim, da nova AMS, a quem agradeço ter-se colaborado nesta iniciativa. E, portanto, nós fizemos 3 aplicações, podem ser descarregadas, se vocês forem às lojas da Apple ou ao mercado Android, têm acesso a estas aplicações, onde nós demonstramos como é que estes dados que nós publicamos online podem ser utilizados e podem fazer aplicações e oferecemos o código para quem o quisesse utilizar. Devo-lhes dizer que, ao fim de uma semana, nós tínhamos mais de 4.000 utilizadores, tínhamos mais de 70.000 serviços que tinham sido efetivamente consumidos e tínhamos já dificuldades em manter os serviços disponíveis e nesse pormenor tinha aqui uma preocupação grande porque a infraestrutura, na realidade, assentou na Direção-Geral do Território e a preocupação deles era nós não podemos lançar isto porque o sistema vai abaixo. Eu gostei com eles que se o sistema for abaixo, eu compro uma garrafa de espumante para nós celebrarmos, que isso para mim era um sucesso inquestionável se nós conseguíssemos deitar o sistema abaixo, tal fosse o número de clientes. E, portanto, abrimos a garrafa de espumante porque conseguimos deitar o sistema abaixo. E não é champanhe, é espumante. O que é nacional é bom. Conseguiram-se deitar. Pronto, foi temporário, obviamente, depois resolveu-se, não foi nada de extraordinário, mas, de facto, para mim, pronto, para os serviços de informática da DGT foi um motivo de stress, para mim foi um motivo de regozijo que nós temos conseguido conseguir isso. Outra iniciativa fundamental, e como é que ela se liga à conservação da natureza? Nós vivemos num país que tem 46 áreas protegidas, que abrangem 85 concelhos. Eu não sei para quem conhece o interior do país, normalmente quando alguém fala em áreas protegidas, às pessoas que lá vivem, às empresas que desenvolvem lá os seus projetos, acham que a existência de uma área protegida é um constrangimento ao seu desenvolvimento, à iniciativa privada, conseguem arranjar um amplo leque de problemas associados a estarem numa área protegida. Nós acreditamos que antes, pelo contrário, o mundo hoje mostra, todos os dados internacionais mostram, que a existência de áreas protegidas pode, de facto, alavancar novos modelos de negócio. O turismo de natureza está em crescimento em todo o mundo e começa a vir também para Portugal. E, portanto, nós tínhamos um problema, que era, não existia em Portugal, até à data, um sistema, não havia um portal que agregasse toda a informação das áreas protegidas. E o que nós fizemos foi lançar um portal em que agregámos toda a informação sobre os valores naturais que existem em todas as áreas protegidas do nosso país e ele está a funcionar e está online. Mas isso era apenas o primeiro desafio. Porque comunicar a existência dos valores naturais, comunicar a existência das áreas protegidas, há um impacto imediato na atividade e na valorização do nosso património natural. Ou seja, nós garantimos a conservação, mas o segundo desafio é como é que a conservação deste património natural pode, de facto, criar negócio, criar emprego, captar investimento, promover o desenvolvimento económico. E o que nós fizemos foi criar um modelo, e isto tudo totalmente desmaterializado, em que uma empresa tenha um produto ou um serviço de uma determinada área protegida, pode aderir à marca e passa a ostentar a marca. Eu não estou a falar apenas do tradicional hotelaria, restauração e turismo de natureza, estou a falar daquele produtor que produz mel, ou aquele artesão que tem uns objetos de barro, ou uma chega de bois, ou seja, atividades, microempresas, que na realidade são fundamentais para nós promovermos a coesão territorial, mas que não têm capacidade de comunicação e muitas vezes nem chegam a ser conhecidas das pessoas que visitam aqueles territórios. E, portanto, a ideia é que quando eu visito o natural.pt, eu tenho uma camada de informação que são os valores naturais, são os percursos, são as espécies de flora e fauna, mas tenho também a informação
sobre este conjunto de experiências que eu posso ter naquele território e que são características únicas daquele território. Mais uma vez, gestão de informação. E devo-lhes dizer que, de facto, foi um desafio nós conseguirmos reunir num único local toda esta informação que estava muito dispersa e não estava devidamente organizada. E, por último, eventualmente o maior desafio que enfrentamos, que é o das cidades, a política de cidades, as cidades sustentáveis. Nós sabemos que necessitamos cada vez mais de ter uma maior preocupação com a eficiência na utilização de recursos, temos problemas nos transportes, temos problemas na eficiência energética, temos problemas na gestão de resíduos, temos que criar melhores condições para as cidades serem mais resilientes, serem mais sustentáveis, para nós gostarmos de viver nas nossas cidades, temos o problema de termos centros das cidades com necessidades imensas de reabilitação urbana e, portanto, há aqui assim todo um mundo de oportunidades para nós apostarmos no desenvolvimento das cidades sustentáveis. E neste âmbito das cidades sustentáveis, uma coisa, estamos a começar um quadro comunitário de apoio e, portanto, nós consideramos que, para além de termos medidas efetivas que promovessem um investimento racional nas cidades, que nos ajudassem a construir cidades sustentáveis, precisávamos, de alguma forma, mais uma vez, monitorizar o que está a passar nestas cidades. Nós temos um problema crónico, que é nós não temos informação sobre o que se passa à nossa volta. Na maior parte dos casos, há falta de informação. E, portanto, nós temos, mais uma vez, estamos a falar de informação territorial, em sede de Direção-Geral do Território, temos um Observatório do Território. Esse Observatório do Território, tradicionalmente, o que faz é recolher informação estática e periódica. O que nós queremos é que haja um índice de sustentabilidade urbana que permita, ao longo do próximo quadro comunitário de apoio, promover uma competição saudável entre as diferentes cidades, para nós percebermos se os investimentos que estão a ser feitos estão, de facto, a melhorar o desempenho sustentável das cidades ao longo do tempo. E, portanto, essa é uma preocupação e nós temos um documento estratégico, digamos assim, chamado Cidades Sustentáveis. Mas esse é apenas o primeiro passo. Neste âmbito das cidades sustentáveis, dedicámos uma particular atenção a outra temática que eu certamente todos vocês sentem alguma atração, já sabem, fala-se muito, que é as cidades inteligentes. Hoje fala-se muito em cidades inteligentes, há inúmeros eventos em que se discutem cidades inteligentes. Eu não sei se o painel que vão ter também se chama cidades inteligentes. É bom, eu nunca encontrei nenhuma cidade estúpida. E pronto. Mas, qual é o desafio que eu encontrei? É quando eu comecei a ter algumas reuniões e algum encontro sobre cidades inteligentes, eu às tantas estava a discutir quais é que eram os benefícios de um centro comercial que tinha sido recuperado e tinham posto umas costureiras dentro de uma loja e aquilo estava a ser um sucesso. Pronto, isso de facto é uma preocupação que nós temos. Se queremos ter cidades sustentáveis, temos coesão social, temos as preocupações do emprego, etc. Mas eu, quando falava em cidades inteligentes, não era nisso que eu estava a pensar. Eu estava a pensar noutra coisa. No que é que eu estava a pensar? Eu estava a pensar em cidades analíticas. Ou seja, como nós lhe demos à iniciativa que desenvolvemos, chamada Urban Analytics. Ou seja, como é que eu uso? Tecnologias de informação que temos ao nosso dispor, está hoje dispersa por todos os lados, é invisível já, já não é abrir uma porta quando nós chegamos ou controlar a temperatura de uma sala. Esta sala, de facto, também tem um problema de controle de temperatura, mas é só lá atrás. Como é que nós passamos dessa realidade para uma outra realidade em que todos esses sensores estão ligados em rede, é como se fosse um sistema nervoso na cidade, e esse sistema nervoso da cidade melhora a governança da cidade e permite uma cidadania mais ativa. Portanto, como é que nós damos esse salto? Como é que nós conseguimos mobilizar os nossos recursos para mudar a forma como fazemos as coisas? Hoje já temos casos em Portugal, e já são com alguma relevância, casos de soluções inteligentes para cidades, desta lógica de Urban Analytics, mas na maior parte dos casos são soluções verticais. Ou seja, está aqui uma excelente solução inteligentíssima para a gestão da iluminação pública. Olha, aqui temos uma excelente iniciativa para a gestão de resíduos. Mas não há, pelo menos que seja do meu conhecimento, ainda uma visão transversal deste problema e como é que ele pode ser gerido e tratado para criar novas oportunidades e para melhorar a dita governança e a participação e a cidadania ativa. Eu costumo dar como exemplos do que por vezes acontece e que não devia acontecer, que é regar relevados públicos quando está a chover. Posso dar outro exemplo, que era se existem sensores de qualidade no ar espalhados pelas cidades portuguesas, porque é que o tráfego não é gerido em tempo real em função da qualidade do ar para melhorar o seu desempenho ambiental da cidade, e isso ainda está longe de acontecer e são apenas alguns dos exemplos que nós temos. E, portanto, olhando à nossa volta, nós ficamos um bocadinho abismados com o que já acontece e com o que ainda pode vir a acontecer.
Só alguns exemplos. Calhou, não fiz nenhuma pesquisa direcionada, não tive a ver se havia alguma cidade melhor que outra, mas fui parar ao portal de dados abertos de Los Angeles e eles já hoje têm imensas iniciativas que permitem monitorizar o desempenho da cidade, controlar os orçamentos, gerir o seu património histórico, e são apenas alguns exemplos. E quando estava a fazer isto, deparei-me com outra questão, que era, nos Estados Unidos, mantêm um dashboard dos dados abertos das diferentes cidades. Portanto, todas estão ali elencadas as cidades e o seu desempenho, com a quantidade de dados abertos classificados pela sua tipologia, que qualquer pessoa, empresa, administração, pode utilizar para tomar decisões de uma forma mais convicta e com a certeza do resultado que vai obter. E nós, se fizermos este exercício para Portugal, ainda estamos muito longe de conseguir alcançar esse número. Dá-lhes ainda nota que, por exemplo, esta eu não conhecia mesmo, descobri quando estava a preparar esta apresentação, que era... Não sei para que lado é que vai o rato, se é para a direita, se é para a esquerda. É para aqui. Não. O que é que acontece se eu carregar no botão? Isto é duplicar uns ecrãs e não estão iguais. É ali? Pois é. Eu já estava desconfiado que não era boa ideia abrir um site para a apresentação, portanto isto só vai confirmar o seu... Não, eu queria carregar, mas não consigo. Então, mas deixa estar, pronto, não vale a pena. Não, sim, não. Fica ao site, se alguém quiser ir ver. Só para lhes dizer que este site, que baseado já existe uma ISO relativamente ao modelo de dados abertos das cidades, e se forem visitar este site, ele já mantém um dashboard que compara de forma interativa cidades de todo o mundo, de acordo com diferentes dimensões. E, portanto, já estamos muito à frente daquilo onde nós nos encontramos hoje no nosso país. O que é que eu gostaria de dizer para concluir? E agora fazendo um bocadinho também o balanço do que tem sido a experiência destes quase 2 anos enquanto Secretário de Estado. Há um desafio imenso que nós enfrentamos, que é o de liderança para fazer a mudança. Ou seja, acreditar em que, se nós disponibilizarmos os dados, se nós dermos acesso à informação que existe escondida dentro das organizações, nós conseguimos mudar a realidade e ganhamos todos mais com isso do que cada um mantendo o seu silo da informação. Dizer também que há outro aspecto que é fundamental e que não custa dinheiro, que é, nós sabemos hoje que há inúmeras iniciativas que o investimento para arrancarem foi mínimo e hoje são negócios de milhões. E mais uma vez, volto aqui assim ao I Am Share, que é a economia da partilha, e portanto nós hoje temos aquela questão que é, o Facebook é o que é e não produz conteúdos, a Uber é a maior empresa mundial de frotas de táxis e não tem táxis, não tem carros, e o Airbnb é a maior rede mundial de alojamentos e não tem um único quarto ou uma casa para alugar. E portanto hoje o desafio, nós não precisamos de capital, nós não precisamos de praticamente nada, a não ser o quê? A não ser capital humano. Nós precisamos é de cérebros. Precisamos de pessoas que tenham competências precisamente nesta área, na área de gestão de informação. Capacidade para perceber como é que a tecnologia, como é que depois a informática, a estatística, a matemática pode ser utilizada para mudar o mundo. E só aqui estes exemplos, este é da semana passada, mas achei graça, porque até 2025 as tropas serão substituídas por robôs, portanto mais um desafio, não era o melhor exemplo, mas era o primeiro, eu também decidi não tirá-lo, mas o segundo era, tínhamos ali substituídos os banqueiros e os gestores e os eventualmente gestores de saúde, não sei muito bem se aquilo chegará mesmo ao médico, acho um bocadinho complicado, nós chegaremos lá, mas de facto com os algoritmos, os advogados, os contabilistas, etc., substituídos por inteligência artificial. A IBM tem uma iniciativa que é o Watson, que supostamente já está em Portugal, precisamente na área da saúde, para trabalhar sobre esta lógica. E, portanto, aqui o desafio hoje é, meus amigos, usarmos os nossos cérebros, usarmos o capital humano e, nesse contexto, Portugal não tem limitação nenhuma para que não seja também um player a nível internacional e conseguir competir com o que melhor se faz em todo o mundo. E muito obrigado pelo vosso tempo.